No dia 6 de janeiro de 1982, às 2 horas da tarde, eu entrei em uma câmara sob o despenhadeiro do Calvário, ao norte da muralha da cidade de Jerusalém. Nessa câmara está a Arca da Aliança, a mesa dos pães da proposição e várias outras coisas que eu não vi. Elas estavam cobertas com peles de animais, com tábuas e depois com pedras. Nós havíamos escavado por aquele despenhadeiro. Encontramos 3 recortes na parede, como um livro embutido. Sabemos pelo vale ao norte de Jerusalém que os antigos reis e governantes faziam esses recortes em penhascos próximos a áreas populosas ou onde muitas pessoas passavam, e colocavam placas de pedra e outros objetos ali, trazendo mensagens. Encontramos os recortes, encontramos os buracos das cruzes. Se você ler no livro de Mateus e nos evangelhos onde fala sobre a morte de Cristo, diz que a terra tremeu violentamente e as rochas se fenderam bem à esquerda do buraco da cruz, na base de onde Cristo morreu na cruz. A rocha sólida se fendeu logo depois que Cristo morreu. E então, o centurião romano enfiou sua lança no baço de Cristo, de onde sangue e água purificadora saíram abundantemente. Isso desceu por aquela fenda. Foi até o propiciatório da Arca da Aliança, que Deus havia providenciado para ser escondida naquela câmara 600 anos antes de Cristo morrer. Agora, qual é o significado disso? O Salmo 77:13 diz: "O teu caminho, ó Deus, está no santuário." No dia da expiação, o bode que representava Cristo como portador do pecado, depois que todos os pecados eram figurativamente transferidos para sua cabeça, era morto. O sangue dele era levado ao lugar santíssimo e aspergido sobre o propiciatório. Aquelas pessoas aguardavam o fato de que Cristo morreria. Eles confessavam seus pecados sobre a cabeça dos cordeiros e tiravam a vida desses pequenos animais inocentes. Nós, pela fé, cremos que Cristo de fato morreu. E nós, ao orarmos a Deus em nome de Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados pela fé nesse fato. O motivo pelo qual cavei naquele lugar específico foi algo incomum que aconteceu comigo. Eu estava passando por ali, meus filhos e eu tínhamos ido a Israel para tirar carros de guerra do Mar Vermelho. Por causa da minha própria ignorância e descuido, acabei me queimando tanto de sol que meus pés e pernas incharam. Eu não conseguia vestir meu equipamento de mergulho. Então ficamos mancando por Jerusalém, esperando pela data que estava na nossa passagem. Pegamos uma daquelas passagens baratas, sabe, que você só pode voar na data certa. Eu estava andando e minha mão esquerda simplesmente se estendeu assim. Minha boca disse: "Esse é o túmulo de Jeremias. A Arca da Aliança está ali." Bem, eu não fiz isso de propósito. Aconteceu sem que eu tivesse a intenção mental de fazer isso. E eu soube que algum poder sobrenatural tinha usado meu braço e minha voz, mas eu não tinha certeza de qual. Então voltei para casa e comecei a pesquisar para ver por que a Arca da Aliança poderia estar lá. E a pesquisa indicou que era bem provável que estivesse lá. A Arca da Aliança provavelmente foi retirada do templo e escondida nessa câmara durante os 28 dias, entre o momento em que Zedequias fugiu da cidade e a ocasião em que o exército babilônico veio e destruiu a cidade, o templo, os palácios e tudo mais. Naquele momento, provavelmente muitas pessoas estavam sendo enterradas. Eu não estava lá, não sei, mas parecia que aquela seria uma oportunidade para fazer isso. Agora, se o sacerdote simplesmente pegasse a Arca da Aliança e começasse a carregá-la para fora em direção a uma caverna, o exército babilônico teria visto, o povo judeu na cidade teria visto, e teria havido uma verdadeira confusão, se é que você me entende. Então, parece que eles colocaram a arca nessa caixa de pedra de parede fina para que parecesse apenas mais um sepultamento. Agora, quando encontrei a Arca da Aliança, a tampa da caixa de pedra estava quebrada e deslocada. Uma das extremidades estava deslocada para o lado e havia sangue seco em ambas as bordas daquela tampa quebrada. E claro, mais tarde, quando tive acesso ao propiciatório em si, havia grandes quantidades de sangue seco e cerimônia.
Normalmente, crucificações não envolviam tanto sangue assim. No entanto, está escrito que eles queriam ter certeza de que Cristo estava morto, então enfiaram a lança nele e o sangue e a água jorraram. Então essa foi uma crucificação sangrenta. Não é um sangue comum, pessoal. Ele tem apenas 24 cromossomos. Todos nós aqui temos 46. A menos que vocês sabem, tenhamos. Existem algumas anomalias genéticas que podem alterar isso. Mas Cristo recebeu 23 cromossomos de sua mãe e um cromossomo ícul, fator determinante do sexo de seu pai, que não era um pai humano, porque se ele tivesse recebido isso de um pai humano, teria vindo acompanhado de 22 autossomos. Agora, o que isso basicamente significa é que sua altura, cor dos olhos, cor do cabelo e tudo isso foram determinados pelos genes do pool genético de sua mãe. No entanto, Maria e José descendiam ambos de Davi, mas nenhum de nós tem 24 cromossomos. E há mais uma coisa, a Bíblia diz: você não deixará minha alma no inferno, nem permitirá que meu corpo veja a corrupção. O sangue de Cristo está apenas ressecado, pessoal. Ele não está morto. Quando o reidratamos com soro fisiológico normal, por 72 horas a temperatura corporal, com movimentos suaves e delicados, e colocamos os glóbulos brancos em um meio de cultivo, 48 horas depois, fizemos uma análise cromossômica. Eu não fiz. Eu tinha pessoas que eram especialistas nesse tipo de coisa para fazer isso por mim. Eles me perguntaram: de onde você conseguiu esse sangue? De quem é esse sangue? Isso foi em Israel. Eu disse: é o sangue do seu Messias. Nunca vi pessoas ficarem tão chocadas. Faz sentido. E tudo mais que aquelas pessoas sentiram. Eu disse: esse é o sangue de Jesus Cristo. Bem, eles sabiam. Eles me disseram antes mesmo de eu pedir, quando pedi para eles realizarem essa investigação, que em sangue seco você não consegue contar os cromossomos porque as células brancas precisam estar vivas para isso. Você pode obter DNA, pode conseguir algum outro DNA, mas não pode fazer a contagem de cromossomos. Então esse sangue é único e é o sangue de Cristo. Quando Cristo foi crucificado, os romanos escolheram um lugar ao norte da muralha da cidade, por onde praticamente todos que vinham e iam passavam a caminho de Jafa. Eles passavam por aqui a caminho de Damasco, a caminho de Jericó, a caminho de Anatol e de todos esses outros lugares. Eles tinham que seguir por essa estrada no lado norte da cidade, porque ao sul, leste e oeste havia grandes ravinas. E você precisava ser bastante, ágil nos pés para passar por essas áreas e sair da cidade. Então eles escolheram esse lugar para a crucificação. E eles esculpiram 3 áreas rebaixadas na face da rocha que serviam para colocar placas indicando quem era a pessoa que estava sendo crucificada e qual era a sua acusação do que ela estava sendo acusada. Bem, no caso de Cristo, ele era Jesus de Nazaré. No entanto, Pilatos escreveu Rei dos Judeus, e os judeus não gostaram disso. Mas ele disse: o que escrevi, escrevi. Ao norte da muralha da cidade de Jerusalém fica um belo jardim, bem ao lado do local da crucificação. Nesse jardim, a menos de 60 metros do lugar onde Jesus foi crucificado, há um túmulo escavado na face do penhasco. Agora nós vamos entrar. Aqui, podemos ver o interior do túmulo. É uma cruz muito antiga. Mas se observarmos, conseguimos enxergar bem aqui atrás.
nesta área. Foi escavado mais ao fundo, presumivelmente, porque Cristo era mais alto, então precisaram adaptar o espaço para acomodá-lo. Foi exatamente por esta antiga porta que Jesus Cristo passou. Caminhou por este chão. A câmara onde encontrei a Arca da Aliança foi desde então perfeitamente limpa. E a Arca da Aliança, a sagrada mesa dos pães da proposição, e também o candelabro de ouro, o altar de ouro do incenso, todos estão dispostos como estavam no templo terreno, exceto que a Arca da Aliança está posicionada contra a parede de 12 pés de comprimento e 18 pés de largura ou altura da parede. As tábuas de pedra foram encontradas dentro da Arca da Aliança. Eu pessoalmente as removi com a ajuda de 4 anjos que estavam no propiciatório, o qual eu estimo pesar cerca de 900 libras de ouro maciço. E um desses anjos me disse para tirar as tábuas de pedra dali. Ele disse que Deus quer que todos vejam isso. Então eu os tirei, recuei e fiquei ali paralisado. Bem, eu simplesmente não consigo descrever meu estado físico, meu estado mental ou qualquer outra coisa. Se você sabe, eu não tinha provas físicas para comprovar que aquilo aconteceu. Acho que tive um sonho ou algo assim. Mas enfim, eles ficam indisponíveis para serem exibidos. Mas não vamos dizer, na verdade, que elas estão em uma saliência de pedra bem na mesma câmara. Foi lá que o anjo as colocou depois que eu as entreguei a ele. Eu não sabia o que fazer com elas, e me disseram que elas devem ser apresentadas junto com a evidência do sangue. Quando a lei da marca da besta for aprovada, for imposta. Agora, eu sei que todo mundo se pergunta o que é essa marca da besta. Verdal que são rumores, histórias e tudo isso. Vou te contar de forma rápida e simples. Se você guardar os 10 mandamentos que Deus escreveu naquelas tábuas de pedra e sobre os quais ele diz em Salmos 89, 34, aqueles de vocês que estão anotando os textos vão querer anotar esse. Salmos 89, 34. Ele diz: meu concerto não quebrarei, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Ele falou os 10 mandamentos do topo da montanha, escreveu-os em pedra e diz que nada mudará, certo? Se vocês cumprirem essa lei, receberão o selo de Deus. Em breve haverá um conjunto de leis criadas pelo homem com as melhores intenções, cercadas por uma barragem de grande porte, de solilóquios salubres e solicitudes sepulcrais. São histórias de todos os tipos. E tudo isso instigado pelo diabo para fazer você pensar que esta é a melhor coisa que já aconteceu à raça humana e que você poderia simplesmente aceitar isso voluntariamente. Essas leis criadas pelo homem vão exigir que você quebre os 10 mandamentos de Deus. Cristo disse sobre os fariseus: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Se você obedecer a essas leis humanas e quebrar os 10 mandamentos de Deus, receberá a marca da besta. Agora, o que eu realmente gostaria que todo homem, toda mulher e cada criança presente aqui nesta plateia lembrasse, caso por acaso venham a esquecer todo o resto do que foi dito, é isso. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em plena cooperação com seu Pai, nos amou a ponto de estarem dispostos a fazer isso em nosso favor. Está feito, pessoal.
Fomos comprados por um preço. Mas isso não nos servirá de nada, a menos que vamos ao Pai, em nome e pelo sangue de seu Filho, e peçamos perdão e restauração à sua semelhança. Agora, como vocês podem ver, sou um homem relativamente velho. Houve algumas experiências que vivi ao longo do caminho. Algumas úteis, outras educativas, algumas deixando cicatrizes e tudo mais. Mas uma lição importante que aprendi quando tomei consciência e tive motivos para acreditar que Cristo realmente morreu por mim e que a vida eterna estava disponível mediante pedido, bem, eu fiz esse pedido repetidas vezes. Senhor, eu quero ser salvo, quero estar no céu e quero que minha mãe e meu pai estejam lá, meus irmãos e irmãs, a tia fulana, a vovó e todos eles. Eu fiz essas orações. Minha vida não mudou nem um pouco. Estava uma bagunça. Eu fiz o que Paulo disse. Ele fez algo que eu sabia que não deveria fazer. Eu acabei fazendo isso. Coisas que eu queria fazer, coisas boas, eu nunca conseguia. De um jeito ou de outro não dava certo. Então pedi ao Senhor que me ajudasse a sair daquela bagunça horrível. E senti que deveria pedir para que Ele colocasse um peso pelas almas em meu coração, algo que eu não pudesse resistir. Comecei a orar por isso. E Ele fez isso. E Ele ama todas as pessoas deste mundo. E se Ele quiser que eu vá por aí compartilhando seus maravilhosos artefatos de palavras de vida, e se Ele me ajudar a fazer isso, eu vou continuar tentando. Quando comecei a orar para que Deus me transformasse e fizesse o que fosse necessário na minha vida para que Ele pudesse agir em mim e através de mim para ajudar outros a virem até Ele e serem salvos, as coisas começaram a mudar. É isso que eu recomendo que vocês façam, pessoal. Que vocês peçam ao Pai, em nome e pelo sangue do seu Filho, que entre em suas vidas através do poder do seu Espírito Santo, que perdoe vocês, purifique, ajude a parar de pecar e ajude a refletir o seu caráter a tal ponto que todas as pessoas sejam verdadeiramente atraídas a Ele, através da sua poderosa influência positiva. Quando eu chegar ao céu, vou olhar ao redor e quero ver cada um de vocês lá. Você consegue com a ajuda de Deus. Cristo está aqui esta noite, diz ele, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Ali estou eu no meio de tudo isso. Por favor, aproveite essa maravilhosa oportunidade